sincero. BYD acaba de quebrar um recorde histórico de vendas no mês de dezembro. Será que foi por acaso ou uma simples coincidência do destino? Neste vídeo eu quero te falar destes números, alguns detalhes e porque, a meu ver, a marca conseguiu ir além das suas concorrentes irmãs chinesas que patinam e não saem do lugar por alguns pontos que eu já falei aqui no meu canal diversas vezes. Então eu vou te mostrar esses dados, os números e demais informações. Por isso agora, antes de continuarmos, se inscreva no canal. Ainda não é inscrito? Então pegue o seu dedão, revise sua inscrição e clique no inscrever-se. Ative o sininho das notificações e deixem o seu like. E não se esqueça, sempre que possível, hype os nossos vídeos. Você quer comprar um veículo eletrificado, seja novo ou seminovo, e não sabe se precisa de um híbrido plug-in, um híbrido heavy ou até mesmo 100% elétrico? E com a minha consultoria profissional eu posso te ajudar a entender tudo sobre manuais, garantias, pós-venda, piores e melhores modelos, as grandes furadas do mercado automotivo, pegadinhas e fazer uma análise completa do seu perfil. Por isso agora, na descrição desse vídeo e no comentário fixado tem um link onde você falará diretamente comigo no meu WhatsApp e por lá eu te passo informações, valores e tudo o que você precisa saber agora mesmo. Me procura que eu te explico melhor. Um dos primeiros segredos pode estar aqui, ó. Olhem só, nas ofertas. A BYD, por enquanto, é a única chinesa que consegue colocar no seu site um canal, uma aba de ofertas, onde as pessoas já podem, de antemão, como você acompanha comigo aqui, olhar as suas promoções, as promoções iniciais, porque normalmente dentro das concessionárias você ainda consegue algum tipo de negociação mais agressiva, algum outro desconto e assim por diante. Isso dá a você já de antemão a possibilidade de se preparar para a negociação e saber se o carro que você acompanha da BYD ou de qualquer outra marca, nesse caso aqui da BYD, está no preço que você gostaria. Isso é um ponto importante porque as outras marcas não fazem o mesmo. E te deixo ali, será que fazem promoção? Aí você tem que ligar para a concessionária, falar com o vendedor, se deslocar até para olhar o carro e sempre isso gera muitos conflitos e a incerteza de que será que se eu fosse na outra loja seria melhor? Será que se eu fosse na loja Y o desconto seria maior, a bonificação seria melhor? Então, este problema as outras marcas ainda não resolveram. E ao longo do tempo, a BYD tem feito, sim, promoções agressivas mês a mês. Nos 2 anos aqui de existência do meu canal, e nós já chegamos aqui no último dia do ano de 2025, dia 31 de dezembro, e eu sempre falei isso para vocês terem cautela caso vocês forem comprar um BYD, porque normalmente, mês a mês, depois de algum tempo, a marca faz promoções mais agressivas, como foi a que aconteceu na Black Friday e se estendeu até o dia 30 de dezembro deste ano de 2025. E trouxe lá descontos agressivos no Song Pro, no Song Plus e no Song Premium. E esses outros modelos que sempre estão aqui, às vezes, tanto nos elétricos quanto nos híbridos. Então, a estratégia para quem for comprar no BYD é sempre essa. Prestar atenção, porque a marca, ao contrário das outras, vai te surpreender num mês para o outro e assim por diante. Então, este pode estar aqui um dos grandes segredos também do volume de vendas e daquela aposta que as pessoas fazem, que é encontrar um carro que esteja dentro do seu perfil. E eu sempre falo isso, compra de qualquer carro é perfil. Se você compra pela ideia do outro, pelo que o uso o outro faz, você pode se dar mal. Então eu acho que também as promoções fazem muita diferença e as outras marcas não estão nesse mesmo ritmo. Se as marcas chinesas quiserem buscar espaço nesse mercado tão concorrido automotivo aqui no Brasil, da indústria automotiva, sem baixar os preços, elas terão muita dificuldade para a venda, porque o próprio consumidor vai optar pelo quê? Vai optar pela segurança, pelo conservadorismo nas marcas mais tradicionais, que tem uma bom pós-venda, já tem uma estrutura no Brasil inteiro, e também a questão da revenda, principalmente pelos lados da Honda e também da Toyota. Então, as marcas mais novas chinesas vão sofrer se não baixar os preços. E o consumidor brasileiro olha muito para esse ponto também.
Um outro ponto que faz com que a BYD se destaque nesse mercado dos eletrificados, especialmente entre todas as marcas chinesas, é justamente naquilo que eu mais bato aqui no meu canal e que eu gostaria que as outras marcas que aqui chegaram, como GAC, Omoda, Jayco, Geely e assim por diante, se espelhassem na garantia da BYD e também, em segundo lugar, da GWM. Mas no combo geral, a BYD tem a melhor garantia. Por quê? Te oferece, no uso particular, 6 anos sem limite de quilometragem para o carro e 8 anos sem limite de quilometragem para a bateria de tração na garantia. Esta é uma grande vantagem. Este é um ponto exclusivo que nenhuma outra marca aqui chinesa, nem mesmo a GWM, que tem a segunda melhor garantia, te oferece. E nos itens principais, como a parte de sistema de alta tensão, de baixa tensão, né, de peças, motores, inversores, é onde também a BYD se destaca com a melhor garantia. Mas quando olhamos para a questão primordial, que é a questão justamente da bateria, que todo mundo tem medo, receio e com razão, é onde a BYD consegue se destacar. E esta mudança que a BYD fez lá no comecinho, quando aqui o canal batia muito nesses pontos, fez toda a diferença para que as pessoas pudessem apostar nos carros chineses da BYD, ok? Então aqui está o segundo motivo, né, ou terceiro motivo, talvez, para que a BYD se destaque e tenha uma liderança, uma larga vantagem em números de participação de mercado e em outros dados em relação aos seus concorrentes. Garantia. Nos tempos atuais, com equipamentos mais modernos, tecnologias embarcadas complexas, onde somente as marcas detêm o conhecimento e a autorização para a manutenção de alguns pontos e não reparabilidade, ter uma longa garantia para dar tempo de você aproveitar o produto e ainda se desfazer, né, na hora da troca, é fundamental. As outras marcas como GAC, Omoda e Jayco possuem garantias irrisórias, ridículas, patéticas e esdrúxulas. E esse será o grande problema dessas marcas. Eu falo aqui o tempo todo e tenho convicção disso, de que elas podem vender, tentar alcançar algum ponto ou outro, mas vai chegar um momento em que daqui a uns 2 anos, por exemplo, todos esses detalhes de garantia farão a diferença, principalmente na desvalorização, que todas elas sofrem. A BYD também e a GWM, mas ao menos você se sente seguro e também o próximo comprador em ainda continuar a história de um produto que a gente sabe que a gente não tem o controle das peças, não há oficinas, não existem profissionais para trabalhar nesses carros. Então a garantia da BYD tem feito a grande diferença também nesse conjunto da obra, neste grande volume de vendas que aconteceu agora neste mês de dezembro. Outro detalhe que corrobora com essas informações foi aqui o volume, né, de vendas até o dia 29, divulgado pela Fenabrave, com os parciais, com as parciais de emplacamentos, né, tanto para venda direta quanto para venda também, né, para o consumidor final, o chamado varejo. A linha Song, com Song Pro, Song Plus e Song Premium, estava no dia 29, como você acompanha na tela comigo aqui, com um total de 6.390 unidades, o que já colocava no ranking total a BYD com a linha Song apenas na 8ª posição entre os veículos mais vendidos do Brasil até o dia 29, sem contar o dia 30 e sem contar o dia 31, né? E algumas unidades que podem entrar ainda no cálculo de dezembro no relatório que será divulgado agora, em janeiro de 2026. Então, aqui nós temos um fenômeno e que corrobora com a questão inicial aqui que eu coloquei para vocês. Preço mais baixo, promoções, né, descontos de 20, de 25, de 40 mil, em outras promoções também, outras, né, promoções que são vantajosas para esses consumidores que já estavam de olho nesses carros, que a linha Song nesses 3 modelos ficou na frente do Onix Plus, do Kicks, do Mobi, do Compass, do Tracker, do Kwid, do Fastback, do Tigo, do HR-V, do Pulse, Renegade, Nivus, né, e vários outros modelos aqui. Então, claro que sempre os líderes são Polo, Terra, T-Cross, né, que juntos ali vendem 30 mil unidades. Então, assim, para alcançar a Volkswagen é muito difícil, tanto quanto a Fiat.
E com os dados mais recentes das associações e federações que divulgam a estratificação dos números de vendas de cada um desses modelos, em novembro, vejam só, a BYD havia emplacado, né, esse é o relatório de outubro que é divulgado em novembro, já havia emplacado aqui 9.807 unidades. Tinha caído um pouco daquela média que ela vinha nos últimos meses ali de agosto até outubro, ela estava ali entre 10 mil e poucas unidades, caiu um pouco, bem a verdade, por conta de alguns modelos, algumas promoções, e ficou em 9.807 unidades emplacadas em todos os seus modelos do portfólio. No ano inteiro, a BYD emplacou 97.258 unidades, sem contar ainda dezembro. E até então, as parciais aqui ficam e devem continuar assim. Em primeiro lugar, o Mini com 25 mil unidades, o Song Pro com 17 mil e também o Song Plus com 14 mil. Apenas para você ter uma ideia, em 2024, no ano inteiro, sem contar ali alguns modelos que entraram depois, como é o caso do Pro, que tem um número mais baixo em 2024, a BYD havia emplacado 76.863 unidades, de janeiro a dezembro. Então já tinha aqui um movimento também de um pouco mais de crescimento em relação ao ano anterior, que era o primeiro ano de estreia da marca. Mas não foi assim algo que a marca tivesse conseguido dobrar o faturamento dos emplacamentos, né, por meio dos emplacamentos do volume. Não aconteceu, né? Talvez em 2026 seja esse ano, a depender das promoções e de todos os detalhes que nós citamos aqui. Mas quando olhamos para a segunda colocada, aquela que possivelmente poderia fazer algum tipo de enfrentamento própria GWM, nesta concorrência chinesa contra a BYD, você pode acompanhar que neste ano de 2025, até o momento, sem contar ainda dezembro, a BYD então emplacou 97.258 unidades. E a GWM, 34.941 unidades, ou seja, a BYD deste ano, entre essas duas marcas, tem uma participação de 73%, enquanto a GWM, a segunda que mais vende aqui dessas marcas chinesas, apenas 26%. A BYD então vende quase 3 vezes mais do que a própria GWM. Então vejam só o quanto esses números são impactantes pelos lados lá da própria BYD. E de fato, não há, neste momento, e nem se vislumbra para os próximos períodos, talvez 2, 3 anos, uma competição ou uma concorrência mínima que seja, tanto da GWM, que é a que tenta rivalizar com a BYD, e nem pensar GAC, Geely, Omoda, Jaguar e assim por diante. E por isso, neste mês de dezembro, que não temos ainda o total, a expectativa é que a BYD, ao contrário, aqui de novembro, a expectativa é que a BYD bata o seu recorde e que salte, né, com todos esses pontos que nós citamos, de 9.800 para na casa das 15 mil unidades no mês de dezembro. Muito bem, meus amigos e minhas amigas, este panorama total traz para você, agora na entrada de 2026, o último dia, 31 de dezembro de 2025, uma grande referência, um resumo grande do que tem acontecido nos últimos tempos e como você também pode contribuir para a melhoria e a tão sonhada concorrência que o brasileiro queria, entre outras marcas que chegam aqui no Brasil. Mas eu tenho uma má notícia para dizer a você. Se você continuar com esta visão pequena, de fanboy, de não cobrar as marcas, deixar com que essas marcas mais novas tragam garantias incipientes, fracas, esdrúxulas, para fazer concorrência contra a BYD nestes termos, será praticamente impossível. Eu não disse que é impossível, eu disse que é praticamente impossível. Só existe uma forma de nós termos como clientes mais opções e não ficarmos, né, de certo modo, refém de uma marca só, porque é ela quem possui hoje, no caso da BYD, a melhor garantia. Caso contrário, você será aquele perdido no espaço, que vai comprar um carro porque achou legal de uma outra marca, porque isso, por aquilo, mas depois ficará lá com um baita de um mico. E se for assim, se as outras marcas chinesas, porque a concorrência da BYD é contra os chineses, não estiverem nesse sentido, claro que ela tira também a BYD
público de outras empresas, mas se elas não estiverem, as chinesas, focadas no mesmo propósito de garantias que a BYD, então, lamento informar, você ficará a ver navios da mesma forma e não terá grande concorrência. Este é o resumo de 2025 aqui do meu canal Anderson Sincero. E agradeço a você, amigo que me acompanha e que me acompanhou em 2025, assim como em 2024, 2 anos aqui já de existência deste canal, que não recebe vantagens alguma de nenhuma marca automotiva. Não participo de eventos, faço os testes em todos os carros de todas as marcas, como qualquer cidadão. Não participo e não recebo 1 centavo e nunca recebi 1 centavo sequer de qualquer empresa automotiva. Não tenho nenhum contato comercial com nenhuma marca automotiva, nem hotéis, nem passagens aéreas, de nenhum setor, seja eletrificado chinês, seja das mais tradicionais aqui do Brasil. E por isso eu tenho a liberdade de te falar, mesmo que doa, as verdades que eu pesquiso, eu estudo e compartilho com você. Neste ano de 2025, nós tivemos muitas informações, levantamos muitos pontos e sempre com foco no cliente. Este é o principal objetivo deste canal. Não marcas. Eu não faço conteúdo para marcas, eu faço conteúdo para consumidores, para pessoas reais que buscam produtos e que querem, de alguma forma ou de outra, encontrar uma boa opção que seja de acordo com o seu perfil. Seguirei em 2026 da mesma forma, batendo de frente, sem conchavo, com independência, transparência. Porque eu acredito que é assim, desta forma leal, que a gente continuará a crescer e a cobrar. Somos poucos, mas continuaremos a incentivar e a seguir nesse mesmo caminho. Para aqueles que não têm o mesmo propósito, não querem e gostam de puxar o saco das marcas, sentar no colo das marcas, aqui não terão vez. Procurem outros canais. O canal é feito para diálogo com educação, com parceria, e é por isso. E para você, meu amigo inscrito, seguidor, membros do canal, clientes da minha consultoria, que tanto eu pude contribuir com decisões importantes da sua vida, é o meu muito obrigado. Nos veremos em 2026 mais fortes, mais presentes, tanto aqui no YouTube, também nas outras redes sociais, onde cresceremos e faremos um trabalho muito mais sólido, para que você tenha ainda mais informações. E será assim, independência ou nada. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixem o seu like, hype os nossos vídeos. Muito obrigado, um feliz 2026, tchau.